Existem alguns jogadores que são mais do que atletas, se tornam ídolos, e quando finalmente se aposentam ou deixam o clube em que jogaram por vários anos, merecem ter um momento especial só pra eles. Hoje a gente vai ver 23 despedidas muito emocionantes no futebol europeu. Não tem como não começar com uma muito recente, a de Gerard Piqué. Ele não vivia uma boa fase dentro de campo e acabou anunciando a aposentadoria meio que do nada, pegando todo mundo de surpresa. E logo em seguida já fez seu último jogo pelo Barcelona. Achingalhado por muitos nos tempos recentes, o Piqué é um zagueiro absolutamente histórico nesse século. Ele ganhou tudo que podia ganhar, tanto com o Barcelona quanto com a seleção espanhola, sendo na maior parte desses títulos titular incontestável. A torcida reconheceu o adeus de uma lenda que fez mais de 600 jogos pelo Barça, ganhou 30 títulos e se declarou: Desde molt petit, eu não volia ser futbolista, volia ser jogador do Barça. Entrou para o seu último jogo como capitão e ao ser substituído saiu de campo muito emocionado, sendo aplaudido de pé pela torcida. Quando você envelhece, percebe que às vezes amar é saber a hora de ir embora. A gente vai agora para outra despedida recente, que foi o Casemiro saindo do Real Madrid. A história dele é bem bacana porque ele chegou para jogar no time B, sem muita mídia, com algumas pessoas até fazendo piada, mas o cara trabalhou pesado, buscou o seu espaço, acabou ganhando 3 Champions Leagues consecutivas, sendo peça fundamental de um meio campo do Real que acabou virando histórico. Nisso chega 2022 e logo após ganhar mais um troféu de Champions League com o Real Madrid, surge o interesse do Manchester United no Casemiro. Parecia um negócio irreal na época, né? Mas no final das contas foi confirmado. Como a temporada já tinha começado, acabou não rolando aquela despedida caprichada de fim de temporada, mas rolou uma coletiva de imprensa muito emocionante, em que o Casemiro, que em campo geralmente é o cão de guarda, um jogador que em alguns lances é até meio truculento, mas que surpreendeu a todos porque ficou tão emotivo na sua despedida que mal conseguia falar. Outro ídolo do Real Madrid é o Marcelo, que chegou com a difícil tarefa de substituir o Roberto Carlos e não só conseguiu, como superou, vencendo um total de 25 títulos no clube, sendo 6 La Ligas, 5 Champions. Não é pra qualquer um. Ele saiu do Real Madrid no final da temporada passada, logo depois de erguer a sua 5ª Champions League, dessa vez como capitão. E depois de passar 15 anos no clube, teve uma despedida pra lá de bonita, com ele não conseguindo conter as lágrimas e muito emocionado. Mais um dos ídolos do clube que saiu recentemente foi o Sérgio Ramos, uma das figuras mais emblemáticas do Real Madrid nesse século, seja aí pelos títulos, pelas polêmicas, pelos gols decisivos. O fato é que ele também teve uma despedida mais discreta, só numa coletiva, mas que também foi bem emocionante, mal conseguindo falar e também chorando bastante, o que talvez muitos nem imaginavam que o Sérgio Ramos era capaz, né? Talvez pra ele tenha sido mais doído ainda a saída, porque ele não queria, né? Teve toda uma treta envolvendo renovação contratual que acabou não dando certo. O Sérgio saiu do Real Madrid pro PSG, e um cara que se despediu do PSG também de forma muito bonita foi o Zlatan Ibrahimovic, um dos maiores artilheiros e ídolos históricos do clube aí. Ele deixou a equipe em 2016 depois de 4 anos muito bem sucedidos. Dessa vez não foi em coletiva, e sim no estádio mesmo, na frente da torcida que viu o time erguer a taça de campeão da Ligue 1. E mesmo com o Ibra muito emocionado, ele não iria deixar escapar a oportunidade de ser um pouco Ibra, né? Espero que o clube continue a vencer sem mim. É difícil, mas é possível. E agora a gente vai diretamente para uma das despedidas mais especiais de todos os tempos. O Totti é o maior jogador da história da Roma, tendo atuado por toda a sua carreira lá, foram 24 anos. No meio dessa trajetória, ele chegou a ter proposta para sair, para ir pro Real Madrid, rejeitou, e é muito verdade que a carreira que ele construiu é bonita, mas não tem tantos títulos, né? Só que isso não rebaixa a figura do Totti, que não só é o jogador com mais jogos pela Roma, como também é o maior artilheiro, e essa lealdade ao clube só fez com que o carinho da torcida aumentasse cada vez mais. Em 2017, então, ele faz o seu último jogo pela equipe, que contou com o Estádio Olímpico de Roma lotado para sua despedida, muita gente com placas ali com o nome dele. Ele também recebeu placas comemorativas, deu um baita de um discurso e se emocionou muito ao ser ovacionado pela torcida e pelos jogadores. Essa despedida aí eu vi ao vivo e mesmo não sendo romanista, cara, foi de chorar, velho. Muito similar foi a despedida de outro dos grandes jogadores da Roma, que é o De Rossi. Foi alguns anos depois da do Totti, em 2019, que ele anunciou a sua saída da equipe depois de toda a sua carreira, 18 anos, para ir jogar o Boca Juniors, onde acabou se aposentando. O seu último jogo foi então extremamente emocionante. Contou com a participação do próprio Totti, já que os dois estiveram juntos na Roma por 16 anos, né, amigo? E uma despedida que teve até chuva para poder esconder as lágrimas, sacou?
Outro ídolo italiano é o Del Piero, que depois de jogar por 19 anos na Juventus, deu adeus lá em 2012, dando a volta pelo estádio e sendo também aplaudido de pé pela torcida, que viu ele levantar a taça do campeonato italiano, inclusive com o gol dele nessa última partida. Imagina você acompanhar um grande jogador da sua equipe por 19 anos e depois ver o cara sair, né? Os torcedores foram às lágrimas. Uma saída mais recente foi agora do Insigne, em 2022, quando deu adeus ao Napoli. Ele tinha jogado quase toda a sua carreira lá e é um dos maiores artilheiros e ídolos do clube. Só que acertou a sua ida para o Toronto da MLS. Então, na hora de fazer o último jogo pelos napolitanos, conseguiu meter gol em frente à torcida, recebeu os presentes, as homenagens, fez a volta olímpica e deu um baita discurso emocionante também. A parte mais emocionante do discurso do Insigne foi quando ele disse: "Se você estiver curtindo o vídeo, por favor deixe o like, que ajuda a divulgar o vídeo e o canal para mais gente. Muito obrigado pela força." O ano de 2022 teve mais uma despedida impactante, que foi a do Chiellini. Ele ficou 17 anos na Juventus, praticamente a carreira inteira, e conseguiu ser muito vitorioso por lá, por exemplo, ganhando as 9 ligas consecutivas na Itália. Só que acertou a sua saída para o Los Angeles FC da MLS. E aí, obviamente, veio a despedida. Teve homenagem especial para ele no telão e tudo mais. Foi bem bacana, mas acabou também servindo pro Dybala, que também fazia a sua última partida pelo clube depois de 7 anos vestindo preto e branco. E ficou muito emocionado. O Dybala estava arrasado, cara. Tendo que o próprio Chiellini, que com todo respeito ao Dybala é 1000 vezes mais ídolo, né? Ir lá dar uma acalmada no argentino que tava em prantos. Mas foi um momento bem legal. Despedida e Juventus, não tem como deixar de fora o Buffon. Só que o caso dele é um pouco curioso, se liga. Ele sai em 2018 com 9 títulos do campeonato italiano e como um dos maiores jogadores da história do clube. A despedida foi daquele jeito bem emocionante, como tem que ser mesmo, e foi pro PSG, beleza. Só que volta a fita nessa despedida aí, porque apenas um ano depois ele estava de volta na Juventus. Então essa despedida meio que foi pra nada, não era um adeus, era um até logo, né? Ele ganha então mais uma Série A e em 2021 sai de novo, erguendo mais uma taça e dessa vez indo pro Parma pra supostamente encerrar a carreira lá, né? Mas assim, o homem gosta de jogar, então eu não descartaria completamente uma possibilidade de ele voltar pra Juventus em algum dia. Um cara com passagem pela Juventus foi o Zidane, mas que virou ídolo mesmo lá no Real Madrid. E não pôde faltar despedida de gala pro cara que sempre jogava de terno, né? Foi em 2006 quando ele resolve pendurar as chuteiras depois de 5 anos no Real. O que, se for ver, é até pouco tempo, né, pra criar uma identificação tão grande com o clube, mas criou. Seu último jogo foi bem emocionante, a torcida ergueu placas com a camisa 5, que ele tão bem vestiu, né? E claramente foi muito ovacionado. Essa despedida aí foi muito melhor do que a que ele teve pela seleção italiana, né? Outra despedida bacana na La Liga foi a do Fernando Torres, quando ele atuou pela última vez com a camisa do Atlético de Madrid lá em 2018. Foi no Atlético que ele se formou e jogou a maior parte da carreira. E no último jogo pela equipe, El Niño marcou 2 gols. E aí o Wanda Metropolitano pôde ver ele discursar muito emocionado, se declarando muito como torcedor do Atlético e recebendo ali várias homenagens bem maneiras também. Outro que se despediu do Atlético de Madrid foi o Luizito Soares, que teve uma passagem bem curta, apenas 2 temporadas, mas em que ele teve um período de redenção ali depois de ser chutado do Barcelona, né? E é justamente essa despedida do Barcelona que a gente trouxe aqui pro vídeo. Foi em 2020, então não teve torcida presente, era pandemia, mas ele conseguiu dar uma coletiva com a presença de vários jogadores do clube e dava pra ver que ele tava muito machucado, né? Muito magoado, muito sentido pela saída da forma como foi e também, obviamente, muito emocionado. O cara que brilhou muito com o Suárez foi o Lionel Messi, e recentemente, em 2021, ele foi basicamente obrigado a sair do Barcelona. Isso porque o clube estava numa situação financeira muito pesada e não conseguiu renovar o contrato do Messi, de forma que pudesse inscrevê-lo para jogar as competições. E assim, depois de 21 anos no Barcelona, se somar aí as categorias de base, e ele, que é um dos maiores jogadores da história, não conseguiu ter aquela despedida linda com o estádio lotado, né? Também foi numa coletiva de imprensa, com ele extremamente emocionado. Foi um momento mais triste do que bonito, né? Por toda a situação aí. E vamos combinar, tem uma chance grande do Messi voltar pro Barcelona e aí sim depois ter uma segunda despedida, né, com o estádio lotado, como tem que ser. Já o Xavi pôde sim se despedir do Barcelona da melhor maneira. Foi lá em 2015, depois de 17 anos como profissional do time. Ele não conteve o choro na hora de falar e foi legal porque além das homenagens da torcida, o time todo tava usando a camisa 6 dele, né? E até deram aquela brincada de jogar o cara pro alto e tal.
Se falou de Xavi, tem que falar de Iniesta, outro dos grandes ídolos da história do Barcelona. Em 2018 ele se despediu, foi jogar no Japão e foi em grande estilo depois de 22 anos no clube, com o estádio lotado, fazendo aquele show de luzes pro meia, né? Que é mais um da lista que não se aguentou nas lágrimas, cara. E a torcida cantou o nome dele em coro. E o mais bacana, uma despedida única, porque ele não queria ir embora. Se caminhasse pra fora do gramado, estava encerrada a sua passagem pelo Barça, e por isso ele ficou lá, gerando um momento icônico de apenas o Iniesta no estádio completamente vazio. Tem uma despedida muito emocionante também de um jogador do Barcelona, mas não exatamente pelo que ele fez pelo clube, é a do Agüero. Foi no Barça que ele descobriu um problema cardíaco e assim, depois de pouquíssimo tempo no clube catalão, teve que pendurar as chuteiras de vez. A despedida então foi mais uma homenagem para a carreira inteira do Agüero do que pela passagem dele no Barça, né? Mas ele estava visivelmente muito emocionado, não só por encerrar a carreira, mas também pela forma como foi, né? Deve ser muito doído tu encerrar por causa de um problema de saúde. E essa despedida foi num tom bem diferente daquela que ele teve no Manchester City. Lá ele é um dos maiores ídolos da história do clube, se não o maior, e teve uma baita festa. Sorteou um carro para funcionários do clube, deu um relógio de luxo para cada um deles e deu show ainda no seu último jogo, né, com 2 gols na partida, muita alegria, um discurso emocionante, daquela maneira como a carreira da Agüero merece ser lembrada. E até o Guardiola ficou bem sentido na ocasião. Outro ídolo do City foi o Vincent Kompany, que se despediu em 2019 depois de 11 temporadas e 12 títulos conquistados, uma despedida bem bonita também. E depois desse momento emocionante de adeus, teve até um momento de zoação, né, quando no desfile do troféu da Premier League, ele faz uma despedida bem estilosa, digamos assim. I'm out. A saída do Yaya Touré do City em 2018 foi outra muito especial. Essa contou até com uma surpresa. O irmão dele, Kolo Touré, que também jogou no City, apareceu lá pra prestar homenagem e deu pra ver que o Yaya não tava esperando não, né? E aí o momento foi bem bacana. Os jogadores do City, inclusive, fizeram um corredor polonês pra comemorar o adeus dele. No Chelsea, a despedida final da lenda Didier Drogba lá em 2015 também foi muito emocionante. E eu diria também que inusitada, porque ele saiu de campo sendo carregado pelos jogadores. Uma despedida digna de rei e tal, mas se tu olhar parece que ele não tá nada confortável, cara. Tava sendo carregado de uma forma muito estranha ali, né? Mas de qualquer maneira, esse aí é um que a torcida do Chelsea jamais esquecerá. E a gente fecha falando da despedida de Steven Gerrard do Liverpool. Cria das categorias de base do clube e jogador profissional dos Reds de 98 até 2015. Fez o seu último jogo pela equipe com a despedida daquele jeito, né? O estádio lotado, ele pegando o microfone e falando com todo mundo ali no centro do gramado, junto com a família dele. Foi o adeus de um cara como nenhum outro pros Reds aí, né? E recebeu muitas justíssimas homenagens pela linda carreira que construiu por lá. Se você se emocionou com esse vídeo, você não está sozinho, beleza? Uma das coisas legais do futebol é acompanhar carreiras de grandes jogadores e que eventualmente todas elas vão chegar ao fim, né? Não tem como a gente evitar. Os caras que você mais gosta de ver em campo um dia vão se aposentar. E aí prepara o lenço que as lágrimas vêm, né? Se você curtiu o vídeo, deixa o like antes de sair, ajuda muito o canal. Nos vemos no próximo, então um grande abraço, falou!